Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. O conteúdo de hoje, como eu já tinha adiantado sexta-feira, é plano cartesiano. Antemão, pessoal, peço desculpa pelo barulho, mas é porque eu não estou em casa, então o barulho aqui é constante, tô que chilou. Então aqui os vizinhos fazem um pouco de barulho, mas peço que vocês compreendam isso. Então vamos para a explicação, pessoal. O conteúdo que a gente dá início hoje é plano cartesiano. O plano cartesiano, pessoal, é isso aqui, ó. É duas retas perpendiculares que se cruzam em um determinado ponto. Elas são duas retas perpendiculares, a reta x e a reta y, que se cruzam em um determinado ponto, que é o centro aqui. Esse ponto, que é o cruzamento dessas duas retas, pessoal, ele é chamado de origem, como eu coloquei aqui. Tem a reta x, que é na horizontal, e na vertical tem a reta y, que são dois eixos. O eixo y, que é esse que fica na vertical assim, ele é o eixo das ordenadas eixo y. E o que fica na horizontal, que é o eixo x, é o eixo das abscissas, que é o chamado eixo x, tá certo? Então nós temos aqui um plano cartesiano. Ele é composto, pessoal, por quatro quadrantes. Temos o quadrante positivo, temos os dois quadrantes, o do y, que é a parte positiva e a parte negativa. Temos o do x, que é a parte negativa e a parte positiva. No y, pessoal, a parte em cima do quadrante, esse primeiro quadrante aqui, a parte de cima do y, ele é a parte positiva. A parte negativa é aqui embaixo do y, ela é a parte negativa, tá certo? E a mesma coisa, o x também, na esquerda fica a parte negativa, para a direita a parte positiva dos quadrantes. Nesse caso aqui, pessoal, eu determinei um plano cartesiano determinando alguns pontos. Eu determinei os pontos e o ponto A. O que foi que eu fiz aqui, pessoal? O que é que vocês têm que entender uma coisa aqui? Esses valores aqui, ou seja, aqui nós temos os pontos. O que são os pontos? É quando eu pego a junção, vai de um ponto a outro. Quando eu pego um exemplo, eu vou pegar um ponto da coordenada do eixo x. Vou pegar um ponto do eixo x, no caso aqui do B. Eu peguei o eixo x menos 2, ó, e vou para um ponto do eixo y, que é menos 3, que é 3. Então vou fazer o quê? Vou pegar o ponto, começando sempre do eixo x, sempre quando eu for determinar no plano cartesiano os pontos, eu começo sempre do eixo x e vou para o eixo y, tá certo? Então o primeiro, como a gente vê aqui, ó, o primeiro ponto de uma coordenada é sempre o x e o segundo é o y. Mesma coisa aqui, então eu começo do x e vou para o y, como eu fiz aqui, ó. Segui pontilhando aqui, ó, pontilhei. Segui. Aonde esse ponto se cruza, pessoal, igual eu fiz aqui, ó, puxei aqui. Tem que ser em linha reta, viu, pessoal? Não posso, tipo assim, fazer uma curva aqui, ó, como se fosse uma diagonal. Não posso, eu tenho que seguir em linha reta. Tenho que subir aqui, ó, bonitinho assim, ó, subir bonitinho. Nesse caso aqui ficou torto. Tinha que ser em linha reta, né? Eu tenho que fazer aqui um ponto bonitinho aqui. Fiz o ponto. E vou seguir aqui também o 3, sem fazer curva, ó. Sem dinheiro, tem que seguir em linha reta. Cheguei aqui, o ponto aqui, os dois pontos se cruzam aqui. O que vai subindo aqui na vertical com o da horizontal se cruza aqui. Então aqui é o encontro dos pontos, então aqui é o ponto B. Então o ponto B. Aí só pedi para vocês identificarem. Identifique qual a coordenada do ponto B. Então ponto B. Quem é o primeiro, qual é o ponto do eixo X? Onde inicia o ponto B aqui? Se inicia qual o ponto do eixo X? No menos 2, né? Então o menos 2 é a parte x, menos 2. E o eixo y, onde vai até onde? No eixo y? Até o 3, né? Então aqui o ponto qual é a coordenada aí do ponto B? É menos 2 e 3, tá certo? Então a mesma coisa aqui. Agora eu vou determinar as coordenadas aqui. A partir das coordenadas, vou determinar o ponto A nesse plano cartesiano aqui, ó. Vai do menos 4 até o menos 3. Então o menos 4 no x é aonde? Aqui, ó. Eixo x aqui, ó, no eixo das abscissas x, que é o eixo x, e aqui é o eixo y. No eixo x, o menos 4 fica onde? Aqui, né? Então vou fazer um tracinho aqui, ó, traçar aqui o menos 4. E até aonde? O menos 3, né? Menos 3. Vou até pedir desculpa que eu fiz aqui, pessoal, mas vai dar certo, ó. Esse aqui vai ficar na frente, mas vai dar certo. Eu pulo aqui até o menos 4. Pronto, vai aqui. Aí vou descer aqui do menos 4, né, ó, descendo o ponto.
Pronto, fiz aqui, ó, desci aqui normalzinho, tá aqui, ó, risquei, sempre foi curva direitinho, onde se encontrou os dois pontos aqui, ó, os dois eixos. Então aqui é o ponto A. Então tá aqui definido no plano cartesiano a coordenada A, que ficou -4 até o -3, tá certo? Então defini aqui. Agora aqui eu tenho mais dois pontos para descobrir, duas coordenadas, ou a coordenada C, eu tenho que descobrir os pontos dessas coordenadas nos eixos X e Y. Vamos lá. Do C aqui, vamos observar aqui onde está o ponto C. Tá aqui, ó. No plano cartesiano, o ponto C está aqui, ó. Então vamos ver qual é as coordenadas deles. Começando do X, né? Sempre eu vou do X até o Y. Tá aqui, ó. 4, tá aqui, ó. 4, vai do 4, iniciou no 4, foi. Passou, quando teve um encontro no C, e foi até onde? -4. Então, qual é as coordenadas do eixo do C? É 4, tá aqui o X, né? 4. E quem? -4. Aqui, ó. -4. O ponto, a coordenada C começou no 4, positivo, no 4 do X aqui positivo, e foi até o 4 negativo no eixo Y, né? Então ficou 4 e -4. Pronto. Já defini os pontos, as coordenadas do ponto D. Agora vamos lá, do ponto C. Agora vamos lá para o ponto D. Mesma coisa, tá pertinho aqui, ó, próximo. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar sempre, como eu já falei para você, começa sempre do eixo X e vai até o eixo Y, né? Então o que acontece? Ficou, o eixo X é 2, né? Comecei do 2, né? Como eu risquei aqui, foi do 2, cruzou aqui os dois pontos, né? Então foi do 2 e foi até o -2. Então o eixo X é 2, o eixo Y, -2. Pronto, defini isso. Então vamos lá revisar aqui o que foi que a gente viu. Plano cartesiano é duas retas perpendiculares que se cruzam entre si. Esse ponto de cruzamento entre elas é chamado de origem, que é o zero aqui, ó. A origem é sempre no ponto zero, que ou seja, esse zero aqui, pessoal, ele é a origem tanto desse quadrante aqui, do lado da parte positiva do eixo Y, quanto é o início da parte negativa do eixo Y, como é início da parte negativa do eixo X, como é início da parte positiva do eixo X, tá certo? Então esse ponto, essa origem, ela dá origem a 4 pontos de cada eixo. O ponto positivo do eixo Y, o ponto negativo do eixo X e o ponto positivo do eixo X, tá certo? Então ele dá a origem, dá início a 4 pontos, 4 passos desse plano cartesiano. O eixo das ordenadas, que é o eixo Y, ele é na vertical, né, pessoal? Vai de cima para baixo. Na horizontal, de lado, assim, ó, é o plano X, o eixo X, tá certo? Que é o eixo das abscissas, como eu falei aqui. A origem é o ponto de encontro entre essas duas retas. E o que são as coordenadas? São os valores que eu dou para vocês encontrarem no plano cartesiano, ou para vocês colocarem no plano cartesiano. Um exemplo, eu tenho duas formas de resolver plano cartesiano. Eu posso já dar os pontos aqui definidos, igual eu fiz aqui com B, C e D, que eu já dei os pontos definidos, só para vocês me darem as coordenadas, e passem as coordenadas do ponto B, D, C e D, vocês vão dizer. Aqui, ó, -2 e 3, 4 e -4, 2 e -2. Agora, se eu fosse fazer igual o Ferdinand, construa o ponto A partir das coordenadas, -4 e -3. Então, vocês vão ver aqui. A primeira coordenada é X e a segunda é Y. Lembrando sempre disso. Sempre quando você for fazer um ponto no plano cartesiano, sempre vai dar início do X e vai até o Y. Começa no X e termina lá no Y. Tá bom, pessoal? Então, o que vocês vão fazer? As coordenadas é -4, que é o X. Tá aqui, ó. X aqui todinho, ó. E vai até o Y, que é aqui, ó, parte. Aqui, ó. O que acontece? Quando o X aqui, onde é que tá a parte negativa no X? Não é pra cá, ó. Então tá aqui, ó. O X não é isso aqui? Então aqui, ó. Onde tá o -4? Tá aqui, ó, né? Então eu vou traçar a reta, como eu fiz aqui. Traçar essa reta aqui todinho, ó. Encontrei aqui. Vai até onde? -3. Tá aqui, ó. Então fiz isso, encontrei ponto A. Tá certo? E como é chamado isso aí, pessoal? Aqui, ó. O que é esse par ordenado na forma x, y? É esse aqui, ó. Quando eu vou encontrar o par ordenado, o primeiro par ordenado, que é o x, sempre vai
primeiro coordenada que é x, como eu falei aqui, até o segundo que é y. Então começa em x, como falei ali, menos 4, né? E vai até o menos 3 no plano cartesiano. Ou seja, eu dou início no x e finalizo com menos y. Então isso é plano cartesiano, pessoal. Como que eu expliquei um pouco do conceito. Quem foi que criou isso daí, pessoal? Foi o francês René Descartes, em 1637, pessoal. Esse nome começou primeiramente, lá no início, era noção de coordenadas. Esse plano cartesiano ele foi classificado como noção de coordenadas. Ele dava coordenadas em um determinado gráfico. Mas aí com a evolução dessa Descartes, ficou homenageado e ficou conhecida em homenagem a Descartes, que foi o criador do plano cartesiano, recebeu o nome de plano cartesiano, esse gráfico aqui, com as coordenadas x e y, com os eixos x e y, tá certo? Então, essa explicação aqui, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, está na página 80 do livro de vocês, do 8º ano, tá certo? Isso aqui é uma explicação a partir dos valores que estão aí na página 80 de vocês, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês dêem uma olhada aí. Então, essa foi a explicação da aula de hoje. Estamos dando apenas início a esse conteúdo. Nesse decorrer, temos mais ou menos um mês de aulas, assim espero, pelo menos. E no decorrer dessas aulas, eu vou explicando melhor, vou trazendo novas explicações, novos vídeos. E vamos nos informando, tá bom? Então, vocês me procurem qualquer dúvida. Vejam o vídeo com atenção e boa aula, tá bom? Vejam o vídeo com atenção, prestem atenção. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim que eu estarei à disposição para tirar as dúvidas de vocês. E hoje a gente vai fazer uma atividadezinha para vocês encontrarem os pontos, as coordenadas no plano cartesiano. Já vai estar lá os pontos definidos, vocês vão só encontrar as coordenadas, tá bom? Então, boa aula.